Eu quero entender um pouquinho como funciona a comunicação sob o ponto de vista da liderança, né? E por isso, obrigado por estar aqui, pastor Rafael Rossi, que tem uma experiência muito interessante em relação a dirigir uma área de comunicação ampla. Me diga o seguinte, o que que realmente um líder de comunicação precisa ter em mente quando ele fala em liderar o trabalho de comunicação? Agora não é aquela questão muito prática, operacional, mas como é que tem que ter em mente uma pessoa um executivo, um líder, alguém que coordena uma equipe importante de comunicação, como você coordena em um continente inteiro aí? Bom, Felipe, hoje é imprescindível pensar em liderança, em gestão ou administração, tratando de ferramentas e meios de comunicação. Muito do mundo corporativo hoje já migrou para esse uso da comunicação para a gestão. Houve um tempo no passado onde a comunicação ela era uma área de suporte, de serviço, de atendimento, ela cuidava de uma área específica e pouco relacionava-se, por exemplo, com as decisões estratégicas. Aquele hoje que está liderando uma grande organização, liderando um grande departamento, ele precisa conhecer recursos de comunicação para a sua gestão. Por exemplo, eu penso assim que um líder, ele precisa reconhecer quando as decisões devem ser tomadas ou quando nós temos que mudar a direção daquilo que foi tomado. É preciso planejamento, é preciso dados para correção de rota e tudo isso acaba chegando para aqueles que estão na gestão quando fazemos um uso correto, sistemático, estratégico das ferramentas de comunicação que temos. Nós precisamos criar esse vínculo, esse canal de comunicação, porque me oferece não apenas o feedback, mas dá também informações básicas para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, pensar hoje em administrar, pensar hoje em gerir, é pensar em usar a comunicação de maneira estratégica para criar essa sinergia entre o líder e o liderado. Perfeito, você entrou já exatamente naquilo que eu queria explorar agora. Foi, foi bem pensado. Pois é, às vezes as pessoas pensam em comunicação como algo muito operacional, muito produto comunicacional, muita tarefa, muito programa, eventos, né? Mas comunicação ela é absolutamente estratégica para tomada de decisões que impactam no futuro de qualquer organização. Você, no caso, dirige a comunicação para uma igreja, instituições adventistas em 8 países sul-americanos, mas isso imagino que vale para uma empresa, para uma fundação, para uma organização social. Qual é, de que maneira que a comunicação acaba sendo estratégica para a tomada de decisões, digamos assim, dos CEOs, dos grandes gestores executivos das organizações? Bom, Felipe, eu gosto de pensar que quando a gente está usando as ferramentas de comunicação, isso não é apenas um uso de uma mão. Não sou apenas eu que publico e posto aquilo que eu quero, mas eu também estou indiretamente me abastecendo com as informações que as redes me dão. Houve um tempo onde a gente precisava de pesquisas para entender o que as pessoas estavam pensando. Então, as empresas tinham que investir nesse tipo de recursos para compreender a cabeça dos seus funcionários, para entender o clima organizacional, algo que hoje você consegue nas redes sociais, você consegue medir essa temperatura, vamos assim dizer, da sua gestão quando você faz um acompanhamento, um monitoramento, você está presente nesse mundo digital, essas informações elas acabam eclodindo ou vão surgindo para você pouco a pouco. Quando eu falo sobre a área de comunicação, nós não podemos pensar apenas na operação final. Às vezes nós nos deparamos assim, eu preciso de um cartaz. Ok, então é o produto final, cartaz. E a minha pergunta a esse cliente é: você quer o cartaz para quê? Eu quero o cartaz para comunicar. Quer comunicar o quê? Eu quero comunicar que vai acontecer esse evento. Mas esse evento vai acontecer para quê? É aquelas perguntas básicas que os jornalistas fazem para fazerem a matéria, para criar o lead, e que tem a ver também com a gestão, como comunicação e gestão. Há muitas pessoas que estão pensando no produto final comunicacional, mas não estão pensando nos passos que vêm antes disso. Quando eu vou idealizar uma campanha, seja ela de engajamento, de mobilização, de impacto para chegar no coração das pessoas, a última coisa que eu penso é no produto final. A ponta da linha. Como vai ser o cartaz é o final de tudo.
eu tenho que pensar antes naquilo que vem para montar essa composição, para criar esse cenário. E aí eu vou ter uma peça muito mais sólida, eu vou ter uma peça muito mais consistente. Agora veja, eu como gestor, como líder, como aquele que estou coordenando uma equipe, obviamente eu preciso passar por esses processos, esses estágios de comunicação. Até eu chegar no meu produto final, existem etapas anteriores que precisam serem corretamente respondidas, porque quando elas forem corretamente correspondidas, meu planejamento vai terminar exatamente de acordo com aquilo que eu quero. O que acontece muitas vezes é que as pessoas me procuram pedindo um produto final, ou elas entenderam que aquilo ali seria a melhor forma de escoar ou de entregar o seu material, e quando você começa a fazer perguntas, ele descobre que não era essa a melhor forma, não era esse o melhor caminho, porque ele viu talvez que alguém, porque alguém fez, ou porque ele imaginou que talvez fosse algo interessante, mas que para o contexto dele, para o produto que ele tem, para o material que ele está disposto a fazer, ou pelo perfil da equipe que ele lidera, aquela não era a melhor estratégia. Então, a comunicação, ela precisa passar pelos passos estratégicos. Hoje, eu olho a comunicação como um grande megafone de tudo aquilo que a gente faz. A comunicação, ela impulsiona, ela engaja, ela mobiliza, ela alcança, ela envolve as pessoas. Portanto, hoje, liderar sem usar ferramentas de comunicação, sem usar o planejamento comunicacional, é basicamente estar fadado ao fracasso. Pois é, e aí eu queria entrar numa questão de como que, num contexto de uma igreja, uma instituição com tantos desafios, tantas diferenças, né, tantas características específicas, como é que se começa uma estratégia de comunicação para levar uma mensagem muitas vezes abstrata, não tangível de uma, de uma igreja, para mobilizar pessoas, para emocionar pessoas, para sensibilizar pessoas e finalmente atraí-las para a causa, vamos dizer assim. Como é que você vê os primeiros passos para essa estratégia comunicacional ser bem sucedida? Bom, Felipe, esse é o grande desafio que nós temos quando precisamos produzir materiais para um continente todo. Podemos olhar para a América do Sul e pensar assim, tem os países que falam espanhol e o Brasil que fala português, mas essa não é bem a realidade, porque o espanhol, ele é o idioma maiormente falado na América do Sul, mas você tem o Guarani dentro do Paraguai, tem Quechua, Aymara no Peru, na Bolívia, e há outras culturas dentro dessas próprias culturas que não se identificam. Por exemplo, um peruano não se identifica com o biotipo argentino, que não se identifica com o biotipo equatoriano, que não se identifica com o biotipo brasileiro. Então, nós temos essas características regionais que são diferentes, onde as pessoas gostam de se ver. Elas gostam de ver aquelas pessoas que são parecidas com elas. Se eu coloco um perfil europeu nas minhas publicidades, aqueles países onde você não encontra esse biotipo europeu, eles não se sentem incluídos naquela publicidade, ou sentem que aquele produto, aquele material não pertence a eles. Então, algo que nós temos feito aqui é idealizar aquilo que é macro e permitir que as nossas regiões administrativas adaptem esses materiais de acordo com o seu contexto e com a sua cultura local, que façam seus ajustes necessários para que as pessoas sintam-se contempladas naquela publicidade, ou seja, para que elas sintam que aquilo que está sendo promocionado, aquilo que está sendo feito, também é para ela. Não é algo que está vindo de fora, algo que está vindo de outro contexto, de outra realidade. Embora muitas vezes os produtos que são pensados para toda a América do Sul, eles vão numa linha mais geral, mais genérica. Então, nesses determinados lugares, a gente parte para uma adaptação. O que nós procuramos fazer aqui é sempre encontrar algo que seja mais neutro para todas as culturas e que permita às pessoas as suas adaptações culturais, regionais e locais. Então, eu posso focar menos em rosto quando eu tenho esse tipo de campanha e focar mais no conceito, para que esse conceito permeie nos diferentes países e o rosto não fique marcado como da cultura A, B ou C. Então, isso é algo que nós precisamos contemplar de acordo com a cosmovisão que as pessoas têm em cada uma das regiões. Esse é o grande desafio. Aquele que está liderando projetos ou liderando empresas que têm esse caráter multinacional, multicultural, precisa estar aberto a essas adaptações e entender como trabalhar com a visão no macro e deixar que o micro aconteça regionalmente.
Também tem muitas vezes algumas expressões, algumas ideias que não ficam claras em todas as culturas, né? Elas não Sem são dúvida. assimiladas, às vezes são pensadas sob o ponto de vista brasileiro, por exemplo, mas quando vão chegar em outros países não fazem muito sentido, quer Sem dizer que tem que ter dúvida. uma adaptação nisso, né? Você quer ver um exemplo disso, Felipe? Vou contar um exemplo aqui. A minha vizinha do lado aqui tem uma cachorrinha. E ela colocou um nome na cachorrinha. E um dia estava um amigo aqui, meu peruano, e viu a vizinha chamando a cachorrinha, porque a cachorrinha tinha fugido aqui no condomínio, e estava lá e gritou o nome da cachorrinha. E ele falou assim: pelo amor de Deus, fala aquela mulher que ela não pode falar essa palavra. Eu falei, por quê? Ele falou assim: não, porque no meu país, no Peru, essa palavra é um palavrão. Eu falei assim: mas aqui não é. Aqui é o nome da cachorrinha dela. E é um nome que não tem nenhum problema, que a gente usa. Até aqui tinha aqueles refrigerantes pequenininhos, né? De pitula, pitulinho. Então, só que essa palavra, para nós, pitula é uma palavra normal, mas se um peruano estiver me ouvindo aqui agora, vai ficar escandalizado com o que eu estou falando aqui. Então, esses contextos, eles devem ser respeitados, essas culturas são diferentes e nós precisamos cuidar exatamente com a linguagem, com a forma, com o meio, para que ninguém veja naquilo que você está promovendo ou criando um ruído de comunicação. Bom, para finalizar aqui nesse nosso papo, que ele pode render muita coisa, porque nós estamos falando de comunicação, contextualizações, e principalmente do ponto de vista estratégico. 2 ou 3 dicas assim que você dá para quem está dirigindo uma área de comunicação estratégica em qualquer organização, que 3 dicas você daria assim básicas para atuar? Bom, Felipe, eu entendo que, primeiro, o tempo do qual nós estamos vivendo, ele exige de nós inovação constante. E para alcançarmos a inovação constante, é preciso aprendizado também constante. Não dá mais para a gente parar ou estagnar naquilo que nós achamos, porque nós precisamos inovar o tempo todo. Não dá mais para você achar que algo que deu certo no passado vai continuar dando certo, porque o prazo de validade, a durabilidade das ideias, das estratégias são cada vez menores. Então, portanto, meu primeiro conselho seria a inovação. Segundo ponto, o tempo no qual nós vivemos exige que nós sejamos líderes que colaborem ou que criem meios para que os liderados se desenvolvam. As pessoas hoje não apenas lideram, não apenas seguem seus líderes, ou não apenas lideram pelas suas posições, mas lideram também por aquilo que eles significam e representam para os seus liderados. É o desenvolvimento que você causa, é o crescimento que você traz para aqueles que você lidera. Isso tudo é hoje fundamental para o contexto de liderança no século XXI. E o terceiro ponto que eu deixaria aqui é o líder, ele precisa estar constantemente desafiando os seus liderados. Esse desafio hoje é uma regra, principalmente para as novas gerações. Quando eles se sentem desafiados, eles se engajam. Quando eles se sentem engajados, eles se sentem parte da mesma visão. Quando eles se sentem parte da mesma visão, você pode contar com a dedicação completa, total e exclusiva. Então, os 3 conselhos seriam inovação, desenvolvimento dos liderados e desafie constantemente aqueles que estão no seu time. Gostei, hein? Boas dicas, boas orientações. Muitos vão tirar proveito disso assistindo a essa nossa conversa. Obrigado, pastor Rafael. A gente vai conversar em outras oportunidades sobre outros aspectos aqui da comunicação, porque você tem bastante, está estudando muito aí essa questão da liderança. Nós vamos voltar a falar de outros aspectos de liderança. Obrigado pela participação. A gente se fala em outras oportunidades aí.